processo de independência na América Espanhola aconteceu durante o século XVIII. Neste período começou a ter questionamentos de novos valores e modos de pensar. Eles criticaram o autoritarismo das monarquias. Eles apoiavam o iluminismo, pois defendia a liberdade dos povos e era contra o privilégio de determinada classe social. Os crioulos estavam insatisfeitos com os chapetones e por isso foi um dos motivos da independência que vamos saber ao longo do vídeo. As causas da independência. Entre 1810 e 1825 foi iniciado o processo de independência da maioria das colônias espanholas da América. A situação criada na Europa pela invasão de Napoleão resultou na ruptura do contato direto com a América. O descontamento dos crioulos, que são descendentes de espanhóis nascidos na América, também foi um dos motivos, uma das causas para acontecer a independência. Eles não podiam exercer cargos políticos e eram contra a manutenção do monopólio comercial. Os povos indígenas viviam uma forte tensão social, sendo muito explorados pelos não indígenas. A independência foi uma espécie de rebelião das colônias contra a metrópole. Guerras. Os processos de independência duraram 2 décadas e sucederam confrontos nas diferentes colônias. Podemos citar estes eventos em 2 etapas. Na etapa inicial, as forças da metrópole quase retomaram os territórios declarados independentes. Já na segunda etapa, concretizaram a independência. Primeira etapa, 1810 a 1816. No México surgiram várias revoltas populares lideradas pelos padres Hidalgo e Morelos, revoltas que duraram pouco tempo. Na Venezuela, os líderes das revoltas foram derrotados e os espanhóis voltaram a dominar. Na Argentina, após a deposição do rei, uma junta subiu ao poder e declararam a independência do Congresso de Tucumã. No Chile e Colômbia, os levantes foram reprimidos. O Paraguai construiu uma junta, assumiu o poder em 1811 e a independência em 1813. Simón Bolívar participou das independências da Colômbia, da Venezuela e do Equador. Ele era o defensor do espaço colonial. Segunda etapa, 1816 a 1825. No México, o padre Hidalgo foi preso e fuzilado em 1811, sendo substituído por José. Os rebeldes chilenos declararam independência após a vitória de San Martín em Chacabuco. A Colômbia teve sua independência depois de Bolívar. Bolívar e San Martín conseguiram uma maior coordenação das ações, além de uma atuação militar. Na mesma época, ocorreram a independência do Brasil, que é outra história. José Francisco de San Martín foi chefe militar, comandante das operações da guerra. Suas campanhas militares foram fundamentais para os fatos citados. Rebeliões fracassadas. Em 1810 a 1816, Padre Hidalgo, ao centro de negro, clama contra os espanhóis no México em 1810. A ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol em 1808 intensificou o processo de libertação. Por sua parte, os crioulos, através dos cabildos, garantiram sua lealdade ao rei Fernando VII, ao não reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. O movimento dos crioulos, porém, passou de lealdade para o entendimento de que podiam ser emancipados, e movimentos por liberdade se intensificaram a partir de 1810. Ao contrário do que ocorreu com o Brasil, nesse primeiro momento, o movimento de independência não contava com o auxílio da Inglaterra. Rebeliões vitoriosas de 1817 a 1824. Independência da América Espanhola em 15 de junho de 1813, Simón Bolívar assina o decreto de guerra até a morte a todos os espanhóis. Entre as principais lideranças está Simón Bolívar, cuja campanha militar resultou na independência de Colômbia, Equador e Venezuela.
em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívia se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que conquistasse. A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín. Ambos os líderes se encontraram em Guayaquil, em 27 de julho de 1822, a fim de combinar estratégias políticas para os novos países, com o lema América para os americanos. A doutrina resumia-se no combate de intervenção de caráter militar dos países europeus às nações do continente americano. O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. A independência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da antiga América hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana.